Olá, meus queridos e meus amados irmãos. Existem épocas na história em que a escuridão moral parece tão densa que temos a impressão de que a integridade se tornou impossível. Olhamos para a sociedade, para a inversão de valores e para o desprezo pelas coisas de Deus e nos perguntamos: como manter a fé em um mundo assim? Se você já se sentiu sozinho em suas convicções espirituais, a história que vamos meditar hoje foi escrita para você. O nosso tema de hoje é lições da vida de Noé. Noé viveu em um dos períodos mais sombrios da terra. O livro de Gênesis, no capítulo 6, descreve que a maldade humana havia se multiplicado tanto que o coração do Criador se entristeceu. Mas no meio daquela geração corrompida, um homem se destacou. O versículo 8 declara dizendo: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A primeira grande lição de Noé derruba uma das desculpas mais comuns da nossa carne. Nós costumamos dizer: eu falhei porque o ambiente era ruim, ou é impossível ser santo no meu trabalho ou na minha faculdade. Noé prova o contrário. A nossa integridade não depende do meio em que vivemos, mas do Deus a quem servimos. A Bíblia faz uma descrição tripla do caráter de Noé no versículo 9. Veja que lá diz: ele era um homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Então, ser justo significa que ele praticava a retidão em seus relacionamentos. Ser perfeito não significa que ele nunca errava, mas que o seu coração era íntegro, blocado contra a corrupção da sua época. E o segredo de tudo isso é que ele andava com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como seu bisavô Enoque, Noé buscava a presença do Senhor no secreto. Ele decidiu não se misturar com a lama da sua geração. Assim ele nos ensina que é possível ser luz na mais profunda escuridão. A segunda lição está na sua resposta ao chamado de Deus. O Senhor revelou a Noé que traria um dilúvio sobre a terra e ordenou que ele construísse uma arca gigantesca de madeira. Agora pare e pense no tamanho desse teste de fé. Até aquele momento da história da humanidade, nunca havia chovido sobre a terra. O solo era regado por um vapor que subia do chão. Deus pediu para Noé construir um navio colossal no meio do continente seco, anunciando que cairia água do céu. Durante cerca de 120 anos, Noé trabalhou cortando madeira, martelando e encaixando tábuas. Ele não construiu a arca em um fim de semana. Foi um projeto de uma vida inteira. O Novo Testamento, na carta de Pedro, chama Noé de o pregoeiro da justiça. Isso significa que a cada martelada que Noé dava, ele pregava para o povo. Ele dizia certamente: arrependam-se, o juízo de Deus está chegando. E qual foi o resultado humano? Ninguém
ninguém acreditou. Ele foi ridicularizado, chamado louco e fanático por mais de um século. Mesmo sem ver nenhum sinal de chuva e debaixo de deboche, Noé continuou trabalhando. Em Gênesis 6:22 está resumido o seguinte: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé nos ensina que a obediência autêntica não questiona a lógica de Deus. Ela simplesmente cumpre mesmo quando o mundo inteiro está rindo. A terceira lição da vida de Noé nos fala sobre o impacto do nosso testemunho dentro do nosso lar. Quando a arca ficou pronta e as comportas dos céus estavam para se abrir, Deus deu uma ordem maravilhosa a ele, dizendo: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. Por causa da fidelidade de um homem, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras foram salvos da destruição. Os filhos de Noé viram o pai construir aquela arca dia após dia. Eles não viram um hipócrita que pregava uma coisa e vivia outra. Eles viram um homem de Deus consistente. O respeito que os filhos tinham pelo testemunho do pai os fez entrar na arca com ele. A sua fidelidade a Deus não abençoa apenas você. Ela constrói uma arca de proteção espiritual para a sua família. O seu posicionamento santo hoje pode ser um instrumento de salvação para os seus filhos e para as futuras gerações da sua casa. Assim eu termino esta mensagem lembrando o alerta do próprio Jesus nos evangelhos. Ele disse lá: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O mundo continuará distraído, focado apenas nos seus próprios prazeres, ignorando os avisos de Deus até que o dia chegue. A arca passou décadas com a porta aberta, oferecendo graça. Mas houve um dia em que o próprio Deus fechou a porta da arca. Amém? Não brinque com o tempo da graça de Deus. Decida hoje, assim como Noé, andar na contramão do mundo corrompido. Construa a sua vida sobre a rocha da obediência. Seja o referencial de justiça que a sua família precisa. Amém? Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, desde agora e para sempre. Amém e amém.